Pai, Senhor, que Deus abençoe, que nessa noite possamos fluir na presença de Deus. Abra comigo em Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler o verso 11. Assim diz a palavra do Senhor. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Aleluia. E eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Amém? Senhor, que esse testemunho seja forte dentro de nós, para que possamos, Senhor amado, vencer a morte, a carne, o pecado e o diabo, e assim possamos, Senhor, aprender contigo. Fala conosco esta noite. Espírito Santo, sem ti nada somos e nada podemos fazer, como já cantamos aqui nesta noite. Ser conosco em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Esse texto é um texto referente à vitória contra Satanás, contra o enganador, contra o príncipe deste mundo, contra o governo de Satanás no mundo. Queridos, se o crente quer ser vencedor, e a Bíblia diz que em Cristo somos mais que vencedores. Mas Jesus, quando se apresentou a João no livro de Apocalipse, quando João fala da visão que teve de Jesus, Jesus diz a ele: ao que vencer, dar-lhe-ei. Ao que vencer. Jesus induz a igreja a vencer, a ser vencedora. A igreja deve ser uma igreja que conquista territórios, que conquista a vitória sobre o Satanás. Mas para isso, ela tem que ter um testemunho. E é sobre esse testemunho que nós vamos falar hoje. Amém? Aleluia. Nós vamos falar sobre ser testemunha. Glória hoje em dia tem tanta ênfase. Às vezes você está lá na sua casa, uma porta bate, né? Te convidando a ser testemunha do Senhor. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E que testemunho é este? A Bíblia fala qual é. Volta aí um pouquinho, 1 de João, no capítulo 5. Volte sua Bíblia aí só um pouquinho. João, capítulo 5, primeira carta, no verso 11. Nós estávamos em Apocalipse, né? Volta um pouquinho. 5. E o testemunho é esse: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. E eles o venceram por causa do testemunho. Que testemunho? Que Deus nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Por meio de Cristo Jesus. Traduzindo, qual é o nosso testemunho? Somos salvos porque Jesus nos perdoou e nos deu a vida, que é o zoe de Deus. A vida, do tipo de vida que Deus tem, a vida eterna, a vida abundante. Amém, queridos? Desde sempre, desde os primórdios da humanidade, e a Bíblia fala várias vezes, por exemplo, as pessoas faziam um acordo, faziam um acerto e chamavam testemunhas. Chamavam testemunhas para aquela pessoa testificar que aquele acordo foi feito, para servir de testemunha que ambos fizeram um contrato. E é assim até hoje. É ou não é verdade? Você vai alugar um imóvel, está lá seu nome, alugando, está o nome do locador, e está lá também as testemunhas que viram que vocês fizeram um contrato, um acordo, onde você se propõe a pagar e ele se propõe a receber e manter o imóvel habitável. Então, queridos, o testemunho é necessário. Para quê? Para que ninguém seja injustiçado. Amém?
E desde os primórdios da humanidade, o Senhor estabeleceu o testemunho. E aí nós vamos ver a palavra do testemunho. E no Salmo 119, 24, aliás, no Salmo 119, Davi fala muito sobre isso. Muitos versículos ele cita o testemunho. E no verso 24 ele diz assim: os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Os teus testemunhos. Que testemunhos são esses? Quando a palavra vem no plural, ela está falando, referindo-se às leis de Deus como testemunhas vivas. Tanto é que a Bíblia fala assim: os céus e a terra chamo hoje por testemunhas contra ti. Está lá em Deuteronômio 30, quando Deus fala assim: o céu e a terra chamo hoje por testemunha contra ti, que te dei a escolha entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus diz: escolhe a vida. Escolhe a vida. Para que viva tu e a tua descendência. Então, quando Deus liberou o povo, liberou uma palavra sobre o povo dele, liberou uma palavra sobre Israel, ele disse: Israel, eu te dei as minhas leis, para que elas sejam testemunhas vivas de que eu, o Senhor, vivo, de que eu, o Senhor, governo, de que eu, o Senhor, sou Senhor sobre você. Vocês estão entendendo, queridos? Então a palavra de Deus, ela é a testemunha entre nós e Deus. Por isso, Jesus é essa pessoa. Porque Jesus é o verbo vivo. Jesus é a palavra viva. Então, Deus sempre deu a sua palavra e sempre chamou o homem para viver essa palavra e fazer igual Davi falou, ó. Ele diz: os teus testemunhos são meu prazer e os meus conselheiros. O que Davi está dizendo? Está dizendo que a palavra de Deus, ela é conselheira. Eu lembro que quando eu era nova convertida, eu tinha uma irmãzinha que uma pastora que nós orávamos muito com ela, eu e uma amiga que eu tenho chamada Sônia, e nós íamos orar com a irmã Nilza, uma mulher simples, mas de um poder de Deus extraordinário, de uma palavra de oração extraordinária, e ela dizia assim: olha, a palavra de Deus é um caminho, você anda nele se quiser. A palavra de Deus é conselheira, você aceita o conselho se quiser. Eu lembro bem dela falando isso. Então Davi aceitou a palavra de Deus como conselheira na vida dele. Amém, queridos? Então quando a palavra de Deus está lá te instruindo no caminho, te instruindo numa palavra, ela está sendo testemunha entre você e Deus para a mudança. Igual nós já pregamos aqui, não dê lugar ao diabo. A Bíblia diz: não dê. Porque se o diabo entrar na sua vida, ou se o diabo te induzir a tomar uma decisão errada, a palavra está lá como testemunha. Falou: olha, dia tal, ela estava lendo a Bíblia, está escrito lá: não dê lugar ao diabo. Amém, amados? Então Deus, quando trouxe essa palavra, Ele fez com que nós nos tornássemos testemunhas dessa palavra. E eu quero que você vá comigo em Isaías 43, que é o textual desse povo que fica lá na sua porta, te convidando a ser testemunha, que é onde vem aquela coisa: nós temos que ser testemunhas. Vamos lá, Isaías 43, abra comigo a palavra, Isaías 43, diz assim: vós sois minhas testemunhas. Verso 10, desculpe, não falei o verso. Vós sois minhas testemunhas do Senhor. Ou a palavra na Bíblia de Jerusalém, Yahvé. Ou algumas traduções dizem Jeová. Vocês são testemunhas. E o meu servo a quem escolhi,
para que o saibais e me creais, entendais que eu sou o Senhor. Cada um de nós somos testemunhas de que Deus é Senhor e somos testemunhas da fé. Amém? Para que as pessoas creiam que Deus existe. Nós somos a principal testemunha dele. E aí ele diz assim: antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Nós somos testemunhas de quê? De que Deus é Salvador. É Ele que liberta, Ele que cura, é Ele que estabelece a vitória, é Ele que te leva ao sucesso, é Ele quem abençoa. Amém? É Deus quem abençoa. Deus tem o poder de liberar uma bênção sobre a sua vida, querido. E você é testemunha disso. Você é testemunha desse Deus que é Criador e que não há outro Deus. Porque Ele é o Criador dos céus e da terra. É Ele quem opera na nossa alma, no nosso coração, nos nossos sentimentos. Você imagina alguém chegando para um Deus hindu, por exemplo, e dizendo para esse Deus assim: visita minha alma e tira essa angústia. E esse Deus hindu responder: sendo que não é Deus. Mas nós temos o testemunho de que Deus visita a alma e arranca fora a angústia. Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Nós somos testemunhas. Aí o verso 12 diz assim: eu anunciei e eu salvei, e eu mostrei. Traduzido, eu falo, eu declaro, né? Eu salvo, eu faço a coisa acontecer e eu mostro que fui eu que fiz. É isso que está escrito. Aí diz: e Deus estranho não houve entre vós, porquanto vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Amém, queridos? Lá no seu ambiente de trabalho, você é testemunha. Lá na sua casa, diante dos seus pais, diante dos seus irmãos que não se converteram, você é testemunha do Senhor. Você é testemunha do poder de Deus. Você é testemunha que Jesus Cristo cura, que o Senhor Deus cura, que Ele liberta, que Ele salva. Você é testemunha da paz. Se você é uma pessoa pacífica, você é um testemunho de paz. Se você sofreu algum tipo de poder de cura, você é testemunha de que Deus cura. Amém? É claro que se você não passou por essa testemunha, por esse testemunho, você tem um outro princípio. O princípio da fé. Através da fé, nós vamos falar sobre isso. Através da fé, você consegue ser testemunha de Deus. Então, queridos, o Senhor levantou o profeta Isaías no meio daquele povo corrupto, no meio daquele povo endemoniado, no meio daquele povo idólatra, no meio daquele povo distanciado da lei de Deus. Isaías veio num momento em que Israel testemunhava com a boca, mas o coração estava longe. E ele diz: olha, não há outro Deus, eu sou esse Deus, e vocês são testemunhas disso. Como que você é testemunha de Deus e levanta um ídolo na sua casa? Como que você é testemunha de Deus e levanta uma palavra maldita dentro da sua casa? Foi isso que Deus estava dizendo para o povo naquele tempo. Vocês são minhas testemunhas. Amém? E quando nós somos essa palavra viva, e a Bíblia diz que, como ele falou, os seus testemunhos são meus prazer, e ele está falando das leis de Deus, que são testemunhas vivas, nós vamos ver que o crente acaba sendo, quem é o crente? Aquele que crê em Deus, aquele que fala de Deus, aquele que acredita
acredita veementemente, mesmo não vendo, mesmo não tocando. Que é fácil você acreditar se você tem uma imagem de escultura na frente. Agora você imagina se você não tem Deus nenhum. Tanto é que quando Paulo entra lá no templo dos deuses, não tinha nada, um altar, não tinha nada nele escrito assim embaixo, ao Deus desconhecido. E Paulo prega, esse é o Deus criador do céu e da terra. Deus que não tem imagem, não tem cara, não tem cor. Paulo foi testemunha daquele. Amém, queridos? Então o crente acaba se tornando uma testemunha verdadeira. Abra comigo em Atos, capítulo 1. Aliás, não, vamos no verso 22 primeiro. Atos 22. Aqui Paulo está dando testemunho do que Deus fez na vida dele. Ele está pregando para os gentios, depois de ter vivido uma experiência tremenda e poderosa. Ele é preso e apresenta o seu testemunho diante do povo. E aqui no verso 15, não, vamos ler a partir do verso 14, ele diz assim, eu estou em Atos 22, 14. Então ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. O justo a quem ele se refere aqui é Jesus. Ele está dizendo, ó, Deus me escolheu. Olha só, por que pareça, ele fala isso. Deus me escolheu. Aqui, ó, vamos para você entender melhor. Verso 12. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Por que ele fez isso? Porque Saulo vinha de Damasco, vinha a caminho de Damasco para prender os crentes, a começar por Pedro, que era o líder da igreja. Ele vinha no meio do caminho, ele ouve uma voz, Saulo, por que tu me persegues? Todas as pessoas ouviram, Saulo também ouviu, mas viu Jesus, ele viu, ninguém mais viu, só ele viu. E ele disse, quem és tu? E Jesus responde para ele, eu sou Jesus a quem tu persegues. Nessa hora, Paulo emudeceu, porque ele sabia, no entendimento dele, que ressurreição era impossível, que aquela história de que Jesus ressuscitou era mentira. Por isso ele vinha disposto a prender os mentirosos. Só que no meio do caminho Jesus se apresenta vivo para ele, ressuscitado. Aleluia. Porque ele tinha testemunho de que Jesus tinha sido crucificado, morto e sepultado. Então não entrava na cabeça dele alguém ressurreto. Oh, glória! Mas aí no meio do caminho ele encontra Jesus vivo. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Aí o impacto foi tão grande, Jesus dá uma palavra para ele, tu ficarás cego. Depois o homem vai vir chamado Ananias, impor as mãos sobre você e vai lhe restaurar as vistas. E você vai aprender que não é bom recalcitrar contra os aguilhões. Oh, glória a Deus, aleluia. E saberá o que é sofrer pelo meu nome. Aleluia. Jesus falou isso com ele. Imediatamente Saulo ficou cego. E ele foi até a cidade e esperou os 3 dias. Ao final de 3 dias, esse texto que ele está contando aqui, ele diz que esse homem Ananias chegou até ele. Verso 13. Veio procurar-me, pondo-me junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido.
te escolheu. Por que ele falou isso? Porque quando Deus fala com Ananias, Ananias, vai na casa de fulano, põe a mão sobre Saulo de Tarso que está cego. Senhor, esse homem veio a Damasco para prender. Ele veio para poder matar os crentes. E o Senhor diz, não, mas eu estive com ele, eu me apresentei a ele. Agora você vai lá e obedece. Eu estou parafraseando. E ele vai até Saulo e fala isso. Deus te escolheu para vires. Olha só, por que ele fala escolheu? Porque só os 12, mais alguns discípulos viram Jesus ressuscitado. Amém? Viram Jesus ressuscitado. E agora, anos depois, Saulo também viu. Porque depois que Jesus subiu aos céus, ninguém mais o viu, a não ser Saulo de Tarso. Ele saiu de Tarso para vir a Damasco. E ele viu a Jesus. Então, Deus o escolheu para que ele visse o justo. Por quê? Porque Saulo, ele fala isso em Gálatas, era um homem íntegro, guardião da lei de Moisés, judeu de coração, ele fala isso. Então ele achou um absurdo um sujeito se intitular filho de Deus, morrer e depois os discípulos dele dizer que ele ressuscitou. Ele disse, isso é uma blasfêmia, isso é um absurdo. E Jesus provou para ele que não, que o que é impossível aos homens é possível para Deus. Glória. E Saulo foi chamado para ser testemunha. Amém, queridos? Mas eu quero te dizer que não foi só ele, não. Fala aí pro seu irmão, você também foi chamado. Volta aí um pouquinho em Atos 1. E aí você tem um argumento para dizer que você não é mais testemunha de Jeová. Há um testemunho maior. Aliás, antes de ir até Atos 1, eu quero que você vá comigo em Isaías 55. Antes de voltar, volte aqui em Isaías 55. Quero mostrar uma coisa para você. Como Deus abriu a boca para falar que Ele mesmo ia levantar um novo testemunho. Ele diz assim, Isaías 55, verso 3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Aleluia. Olha, Deus diz, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó, Israel. Eu vou levantar um novo testemunho, uma nova testemunha, um novo testemunho. Entendam isso. Eu vou levantar um novo testemunho. E esse será príncipe e governador dos povos. Aleluia. Jesus é esse testemunho. Que foi selado quando ele selou a aliança com os homens. Quando ele disse assim, este é o sangue da nova e eterna aliança. Entre Deus e os homens para perdão dos pecados. Jesus, ao selar a aliança, Ele mesmo se tornou o testemunho de Deus. Porque Ele é a palavra viva. Em João 1, a palavra diz que Ele era Deus, andava com Deus, vivia com Deus, mas Ele se tornou carne. Amém, queridos? João Batista deu esse testemunho. Quando no capítulo 3 de João ele diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João deu esse testemunho. E Jesus passou a ser esse testemunho vivo. Porque Ele é a palavra. Por isso que quando Davi falava, eu amo os teus testemunhos.
Ou seja, a palavra viva agindo no meio do povo de Deus por meio da lei de Moisés. Agora Deus levanta um novo testemunho. Amém? Ele prometeu isso. Aí Jesus vem, morre, faz aliança, morre, ressuscita. E em Atos 1, né? Lá em Atos 1, Jesus reúne os discípulos dele um pouco antes da sua ascensão e diz assim: aqueles dois que se haviam reunido perguntavam dizendo: Senhor, é nesse tempo que restaurarás a Israel? Respondeu-lhe Jesus: a vós não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai reservou para a sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria e até os confins da... Quem agora testemunha? Você e eu. Já não somos testemunhas de Jeová. Já não somos testemunhas do Criador. Nós somos testemunhas de Jesus, que é o novo testemunho. Por isso João disse: esse testemunho, Deus nos deu a vida eterna que está em Cristo Jesus. Aleluia. Que testemunho é esse? E com o sangue do homem, sangue vivo, ele veio como palavra e veio como Deus, mesmo não usurpando ser igual a Deus. Ele abriu mão disso, viveu como homem e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Quem dá testemunho no céu de Jesus? O próprio Espírito Santo. Ele dá o testemunho de que Jesus, sendo a palavra viva, por que é água e palavra? Por que, pastora, você está falando água, se é água ou é a palavra? Jesus diz em João 6, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. E lá em Tito capítulo 3, Tito falando que foi pelo lavar, regenerador e purificador do Espírito Santo que fomos salvos por meio de Jesus Cristo. Ou seja, a palavra de Deus é a água purificadora. Então Jesus veio como a palavra, como água, para purificar você e eu dos nossos pecados. Ele veio para nos limpar da nossa natureza mundana e pecaminosa. Jesus é a vida. Mas ele também veio como homem. Ele veio com sangue. Amém? Amém? Amém. Verso 7. Pois há três que dão testemunho no céu. No céu. Pai, Deus Pai, o Criador, o Senhor de todas as coisas, Jeová e Yahvé. Ele dá um testemunho no céu. Aleluia. A palavra de Deus, que é desde o princípio, e como está escrito lá em Hebreus capítulo 11, verso 3, pela fé cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus, e tudo que nós vemos e o que não é visto foi feito pela palavra. Glória a Jesus. Aleluia. Porque Jesus estava lá como palavra. Bendito é Deus. Amém? Amém. E está lá, essa palavra dá testemunho no céu. Por isso que a Bíblia, por isso que Jesus disse, ó, passarão céus e terra, porém a palavra de Deus nunca passará. Porque ela é testemunho vivo lá, hein? Você imagina se um rádio pega uma palavra, se um celular pega uma palavra e transmite essa palavra, você imagina que de uma geração a outra geração a palavra de Deus permanece e vai passando de geração em geração, porque ela vive. Outro testemunho no céu, o Espírito Santo. E eles três são um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses três são os que testificam na terra. Veja bem, quem dá testemunho no céu? O Pai, a palavra e
e o Espírito Santo. Agora ele vai dizer quem é que dá testemunho na terra. O Espírito Santo, Aleluia. a água, que é a palavra purificadora, santificadora, renovadora e que te limpa dos seus pecados. É verdade, Jesus. Veja bem, o sangue de Jesus que foi derramado para perdão dos pecados de todos os homens. Bendito é o nome do Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Então, quando você é testemunha exatamente nessas três coisas: do Espírito Santo, da palavra de Deus, e do sangue de Jesus que nos purifica todo pecado. Você é testemunha disso? Porque esses são testemunhos que prevalecem na terra. Você vai morrer, Deus vai levantar outra geração que vai dar o mesmo testemunho. É verdade, Jesus. Amém? Amém. Espírito Santo, a água purificadora, santificadora, renovadora, que limpa o homem dos seus pecados, é o sangue de Jesus, que te fez uma nova criatura. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. E os três são unânimes num só propósito. Eita glória. Num só propósito. Qual é esse propósito? Ele diz: se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. É verdade, Jesus. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Aleluia. E o testemunho é esse: que Deus nos deu vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aleluia! Glória! Oh, glória! Aleluia. Aleluia! Amém, queridos? Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida. Esse é o testemunho. Você está na morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas eu quero te dizer, eu te dou o testemunho, que se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você vai viver para a eternidade. Aleluia. E esse é o testemunho que vence o diabo. Glória a Jesus. Aleluia! Por isso, o texto que nós lemos é Apocalipse 12. E eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e da palavra de seu testemunho. Glória a Jesus. Não há outro jeito de você vencer o diabo, meu. Não há outro jeito de você vencer o mundo, a não ser dando testemunho de quem é Jesus. Se não, sabe o que acontece? Você é vencido por ele. É verdade, Senhor. Os argumentos do mundo vão te tornar inimigos de Deus. Os argumentos do mundo vai fazer você se conformar. Aleluia. Nós somos o testemunho, queridos. E se nós calarmos, graças a Deus, a Bíblia diz que Deus levanta as pedras. Mas cada um Oh, dá glória. conta de si mesmo a Deus. Oh, aleluia. Cada um de nós vai chegar diante de Deus e dar conta. Nosso Deus, aleluia. Sabe por quê? Nosso Porque a Deus, palavra aleluia. testifica contra nós. É verdade, Jesus. A palavra de Deus vai dar testemunho contra nós. É verdade, meu Senhor, é verdade. Moisés, antes de morrer, disse isso a Israel. No capítulo 30 de Deuteronômio, ele diz: os céus como anjo por testemunha contra ti, que te dei a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Eu te aconselho, escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a sua descendência. É verdade, Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse que quando Jesus se manifestar no Vale do Meguido, ele vai destruir os inimigos pelo poder da sua palavra. Oh, glórias. Os inimigos de Deus serão aniquilados pela palavra de bendito, Cristo. Aleluia. Palavra que sair da boca de Jesus vai aniquilar os inimigos como uma Oh, arma eterno, não é letal. verdade, é verdade. Mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, todo joelho se dobrará. Oh, glórias. O meu e o seu. Nos dobraremos diante do trono. Oh, aleluia. E cada um dará conta de si mesmo. É verdade, nosso Deus, é verdade. Se você tem uma rede social e não dá testemunho de Jesus,
você não é testemunha de Jesus. E se você não é testemunha dele, não é filho. É o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Porque quem crê no Filho de Deus tem o testemunho. É verdade, Jesus. É verdade. Glória Quem a crê no Jesus. Filho de Deus tem esse testemunho. É verdade. Diga comigo assim, eu tenho esse testemunho. Eu tenho esse testemunho, Jesus. Se você tem esse testemunho, meu irmão, você é crente, Graças você a segue, Deus, você aleluia. faz, você profetiza. Eu tenho o testemunho. Onde os discípulos estavam? Em Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém. E Jesus disse, ó, vocês vão ser testemunho onde vocês estão. Você acorda onde? Dentro de sua casa, lá que você é testemunho. Aí você vai para a Judéia, seu ambiente de trabalho. Aí de lá chega a Samaria, faculdade, porque a faculdade é a Samaria purinha. O que é a Samaria? Era aquele povo que se achava. Nosso pai Jacó nos deu poço. E porque ele nos deu poço, nós adoramos aqui. Mas vocês dizem que é em Jerusalém. Samaria era o território espiritual do erro. Porque Samaria era a descendência dos edomitas, que eram filhos de Ismael, que era o erro de Abraão. Tudo errado. Que hoje, Palestina, você conhece aí. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Dê testemunho em Samaria. Depois Deus vai te levar onde você estiver. No hospital, na delegacia, na igreja. Tem tanto crente que gostaria de dar testemunho dentro da igreja, né? Ô, pastor, ora por mim. Ah, é? Eu vou morar. Um ano depois, ô, pastor, ora por mim. Aí você fala, ai, Fê, mas nada mudou na sua vida? Não, nada mudou. Um ano depois, desse um outro que já passou lá, vão 2. Ô, pastor, ora por mim. Mas nada mudou nessa causa? Não, nada mudou. Você sabe por quê? Porque o testemunho não está vivo. Verdade, Jesus. Aleluias. Ei, glória! Fé. E nesse mesmo texto, João fala, esta é a vitória que vence o mundo. A sua fé. Glória a Deus. A sua fé vai vencer o mundo, porque você vai ser testemunha. Aleluia. Vendo o mundo te puxar para baixo, Aleluia. para cima. Então, queridos, o que eu quero dizer para você é o seguinte, seja testemunha. Amém? No céu, na terra, onde você estiver. Glória a Deus. E quando alguém te convidar para ser testemunha do passado, seja testemunha do futuro. Glória a Jesus. Amém? Aleluias. Quando você contar a sua história de conversão, você vai dizer assim, olha, Jesus me mudou. Hoje eu sou diferente. Bendito é o nome Hoje a minha história é outra. Hoje Aleluias. a minha vida é outra. E assim como Jesus andou na minha vida, mudou a minha história, vai mudar a sua. Assim como Deus me tirou da pobreza, vai tirar você também. Assim como Deus me tirou do inferno, vai te levar para o céu também. Querido, seja testemunha. Louvado seja o nome Amém? do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Aleluia.